pisar no rabuxi, pisar no meio, pisar no meio, meio, quebra se pisar no rabuxi, olha a cobra salamandra é uma cobra de balia, se pisar no meio, quebra se pisar no rabuxi, olha a cobra salamandra é uma cobra de balia, pisar no meio, quebra se pisar no rabuxi, pisar no meio, pisar no meio, pisar no meio, quebra se pisar no rabuxi, pisar no meio, pisar no meio, meio, quebra se pisar no rabuxi, olha a cobra salamandra é uma cobra de balia, pisar no meio, quebra se pisar no rabuxi, olha a cobra salamandra é uma cobra de balia, pisar no meio, quebra se pisar no rabuxi, pisar no meio, pisar no meio, pisar no meio, quebra se pisar no rabuxi, pisar no meio, pisar no meio. Por favor, gente, venham comigo. Segurando no corrimão, segurança em primeiro lugar. Bora. Olha como ela me dá uma coisa de vazio. Pisar no meio, quero se pisar no rabuxi. Olha como ela me dá uma coisa de vazio. Pisar no meio, quero se pisar no rabuxi. Pisar no meio, pisar no meio, pisar no meio, quero se pisar no rabuxi. Pisar no meio, pisar no meio, quero se pisar no rabuxi. Olha como ela me dá uma coisa de vazio. Pisar no meio, quero se pisar no rabuxi. Olha salamandra, é uma cobra de vazio. Pisar no meio, quero se pisar no rabuxi. É uma exposição que fala majoritariamente do Antônio Poteiro. E o Antônio Poteiro, ele tem esse nome, esse sobrenome, Poteiro, não é que ele nasceu com esse sobrenome. Deram esse sobrenome para ele como uma espécie de apelido. E por que vocês acham que ele recebeu o apelido de Poteiro? Quem chuta? Porque ele fazia pote? Você quer falar também? Não? Você concorda com ele? Ou você acha que ele fazia outra coisa? Ele fazia pote? Deve ser, porque eu fiquei parado aqui na frente e deu a dica, né? Também ajuda, o nome, tudo fica, aqui é tudo muito fácil, tudo tranquilo. A exposição do Antônio Poteiro vai falar muito da produção dele, mas também da produção do pai dele e do filho dele. O Antônio Poteiro, ele aprendeu com o pai dele a fazer potes. O pai do Antônio Poteiro era um poteiro português de Portugal. O Antônio Poteiro nasceu em Portugal. E assim que ele completou 1 ano, já veio com a família toda para o Brasil. Cresceu aqui. E aí ele viveu grande parte da vida dele em Goiânia. E ele aprendeu técnicas vindas de Portugal. A família dele tinha uma tradição de fazer potes. Justamente porque era uma região também que tinha muitas famílias que faziam potes em Portugal. Aqui a gente tem alguns exemplos de trabalhos do pai do Antônio Poteiro, que era o senhor Américo. Esses trabalhos são trabalhos que são muito difíceis de realizar para fazer esses adornos. Um adorno aqui, por exemplo, da alça de cobra, fazer as escamas da cobra, fazer aqui algumas folhas, né? Fazer essa base. Às vezes é necessário você fazer por partes, queimando cada etapa, né? Queimando primeiro uma primeira parte da base, depois o meio e, por final, a boca do pote. Porque às vezes é um pote muito grande. Às vezes o pote vai servir para guardar coisas e às vezes também vai ser um adorno estético. A exposição do Antônio Poteiro fala tanto dessa tradição do fazer o pote, como também fala dessa passada de conhecimentos de geração a geração. Então, por exemplo, tem coisas que a gente aprende com os nossos pais, tem coisas que a gente aprendeu com os pais dos nossos pais, e tem coisas que a gente vai ensinar para os nossos filhos, se a gente tiver, ou então a gente compartilha com os amigos. E esses trabalhos aqui, a gente vai ver que tem uma certa diferença, por exemplo, dos trabalhos do filho do Antônio Poteiro. Esse aqui é o senhor Américo, fazendo uma produção de potes em cerâmica numa estética envidrada, que é necessário uma técnica específica, com um grau de temperatura específico para que fique dessa maneira. Quando não, você pode fazer de outra forma. E a gente vai ver isso aqui no meio. Esses trabalhos aqui, a gente pode ficar até em volta. Pode vir, gente, fiquem perto. Podem dar uma olhadinha. Não sei se vocês conseguiram já dar uma olhada enquanto vocês estavam passeando. Esses trabalhos aqui são esculturas de cerâmica feitas pelo Américo Neto. Porque na ordem nós temos o senhor Américo, Antônio Poteiro e o Américo Neto. Então, esses trabalhos têm uma estética específica. O jeito de fazer os olhos, né, os furinhos, os adornos, e até o nome do Américo que ele grava
na cerâmica, que está aqui atrás. Dá para ver, ó. Américo Neto. Um trabalho de cerâmica que ele aprendeu, por sua vez também, com o Antônio Poteiro. O Antônio Poteiro, ele passa esse conhecimento para o filho dele que vai fazer trabalhos em cerâmica e, depois da morte do pai, o Américo Neto, ele cuida do acervo da família, que está aqui exposta. A gente vai ver que tem algumas relações entre os trabalhos de cerâmica e as pinturas. Então, para isso, eu vou mostrar um quadro para vocês. Acho que eu gosto muito desse aqui. Não, vou mostrar esse aqui, melhor. A chegada do homem à Terra. É bom que é um quadro grande, dá para todo mundo ver. Todo mundo consegue ver, quem não conseguir, só vira um pouquinho mais para frente. Bom, estou apresentando um pouco mais para vocês essas técnicas. A gente viu as técnicas do Américo pai, né, o primeiro Américo, depois o Antônio Poteiro passando essa informação para o Américo filho, nas esculturas. Aqui a gente tem um quadro do próprio Antônio Poteiro, assinado aqui por ele. Esse quadro se chama A Chegada do Homem à Terra, do ano de 2006. O trabalho do Antônio Poteiro é um trabalho que vocês conseguem perceber similaridade também com essas esculturas feitas, tanto por ele próprio, quanto pelo filho. E aqui a gente tem outro trabalho, que é O Poteiro, e aí é do Américo Neto. Aí você percebe que tem uma certa similaridade nessa feição, pelos olhos, o nariz, a boca, a estrutura corporal, com esses personagens desenhados. Eu não vou falar tanto da temática, porque isso eu vou explorar lá na outra sala. Mas aqui a gente percebe que tem essa proposta que chega a ser um desenho infantil, quase. Uma estética mais simples. E também, assim como é feito o pote, às vezes, por camadas, ele também faz o desenho em camadas. E aí as personagens aqui transitam nessas camadas, às vezes dando um sentido, de uma direção, e contando também muito dessa realidade que o Antônio Poteiro, confundi os nomes já, é muita família, o Antônio Poteiro viveu aqui no Brasil. Tem uma realidade que o Antônio Poteiro viveu aqui no Brasil, especificamente em Goiânia, de estar em contato com diferentes ritos, festivais, né, práticas culturais, e também um contato que ele teve muito forte com a natureza, com essa temática da natureza, principalmente por estar nessa região centro-oeste, mas também por ter tido contato com população indígena em Icarajá. E isso a gente vê retratado nos trabalhos que ele fez. Bom, pulando desse quadro agora para outro trabalho, a gente vai para uma outra sala e lá vai ter a contação de história. Quem está segurando só pela contação de história, agora é a hora. Então vamos lá. Podem chegar, podem se aproximar. Aqui, especificamente, eu vou falar um pouco mais de quais são esses temas que o Antônio Poteiro investiga na produção dele. O Antônio Poteiro, ele, então, começou fazendo potes, isso pela tradição que vem de família, e esses potes ele foi cada vez mais investindo nessa estética, deixando mais bonito, adornado, e isso também começou a incentivar pessoas a falarem com ele sobre essa veia artística dele, e aí ele começa a fazer outras produções. Então ele começa a passar para esse trabalho de cerâmica, de fazer esculturas. As esculturas têm essa influência de como ele percebe a realidade e de também essa influência que ele tem em contato com a população, ritos, crenças, mitos. Então, por exemplo, a gente tem aqui 3 obras que levam nomes que tem tudo a ver com o que eu estou falando. A gente tem aqui no meio o Cristo Maracujá. A gente tem aqui o Deus Floresta e o Deus Amor. Quem quiser olhar de frente, pode ver. É bom ver a cara, né, de quem é o Deus Floresta, o Cristo Maracujá e o Deus Amor. Para o Antônio Poteiro, fazia muito sentido, justamente por esse convívio com a população, vizinhos e amigos, de que houvesse um Deus Floresta
um Deus amor e, claro, um Cristo maracujá. Vou começar pelo Deus amor. O Deus amor, esse Deus para cuidar dos amores, enfim, dessa gentileza, do cuidado entre as pessoas. O Antônio Poteiro viveu numa realidade de comunidade, né? Ele fazia potes para os seus vizinhos e de vez em quando também ele até já chegou a vir para Brasília, no período de construção de Brasília, para vender os seus potes para as pessoas que vieram para cá para a construção de Brasília, que porventura acabaram ficando aqui para morar em Brasília, porque ele também percebeu um grande nicho de mercado para vender os seus potes. Mas isso também cria uma relação das pessoas que vão morar também em Goiânia, em Pirenópolis. E essa produção dele fala um pouco também dessa realidade comunitária, coletiva. E, olhando também para o Deus Floresta, a gente tem uma realidade de que ele olha para o campo, para essa desigualdade também social vinculada à terra e ao debate de latifúndio. Por exemplo, quando ele participa de ocupações em territórios, de fazendas ociosas, de disputa de latifundiários, atuando coletivamente, por exemplo, com algumas iniciativas que debatem a questão da terra e da especulação com relação à terra, ao latifúndio. E também quando ele entra em contato com os Inicarajá e vive com eles por certo período, bebendo também dessa cosmovisão de cuidado com a natureza. E também tem essa realidade de entender que às vezes também algumas coisas se misturam. Talvez a literatura vai chamar de realismo mágico e a gente vai falar só que é realismo. Mas tem esses contos de falar então que, por exemplo, se existe o Cristo dos seres humanos, por que não haveria um Cristo maracujá? Por que não haveria um Cristo, sei lá, um Deus ou um Cristo dos porcos, dos gatos, dos cachorros? Então ele traz um pouco dessa mistura de uma realidade que ele compartilha com seus vizinhos, uma realidade campesina também, com um pouco desse lugar onírico. Vou mostrar outro quadro para vocês agora, que é esse aqui. Especificamente. Esse quadro se chama O Cavaleiro da Cavalhada. O Antônio Poteiro, que viveu em Portugal, não, ele viveu em Goiânia, ele retrata também esses festejos, como eu havia dito na outra sala, e um festejo muito marcado, principalmente aqui no Centro-Oeste, é a cavalhada. Por coincidência ou não, a cavalhada é também uma prática, um festejo, que rememora festas e práticas de Portugal, porque seria uma dramatização da retomada da Península Ibérica, e essa prática era feita por soldados para que eles treinassem, uma espécie de teatro, ensaio, para que eles se mantivessem aquecidos e preparados. Mas quando isso vai para um festejo contextualizado no Brasil, no Centro-Oeste, ganha outros adornos, ganha um lugar mais colorido, que o Antônio Poteiro faz questão de deixar marcado no seu trabalho. Não só nos detalhes das vestimentas das personagens, como no próprio fundo, que é um fundo de uma cor viva. Seja ele o vermelho, pode ser o laranja, pode ser o azul, mas são cores vibrantes. E aí o Antônio Poteiro, que está inserido nesse contexto dessa realidade de festejos, ele também vai fazer algumas variações. Então, por exemplo, aqui quando a gente fala que tem uma cavalhada, o que vocês acham que não vai, o que vocês acham que não pode faltar numa cavalhada? Cavalo, ótimo. E se eu falasse que, na verdade, em vez de ser uma cavalhada, vai ser uma pavãozada? Vai ter pavão. E se fosse, na verdade, uma luta tartarugada contra jacarezada? E o que mais que poderia ter? O que vocês acham? Poderia ter... Oi? Gato? Aí se a gente mete um gato, seria uma gatada? Ótimo. O que mais? Capivara? Como seria se tivessem capivaras? Capivarada? É isso? Cachorro? Cachorrada. Então é isso. O Antônio Poteiro, assim como vocês acabaram de fazer, ele se permitia misturar um pouco desse lugar lúdico,
onírico, dos saberes populares e também o contexto social e cultural que ele estava inserido. Bom, agora vou levar vocês para um momento muito especial, que é para a gente conhecer esse último trabalho. E aí eu vou pedir para vocês sentarem aqui no chão. Quem já estava aí, já fica em paz, fica em casa. Quem não tem travesseirinho para sentar, ó, pode pegar aqui. Ou quem não quiser travesseiro, quem não precisa. Quem quiser deitar também, tá bom? Quem tiver com 2 travesseiros aí não pode. Concentração de travesseiro está proibida. Tá bom? Cuidado com a parede, quem for querer apoiar na parede, acho melhor não. Se a parede cair é muito prejuízo de vida e também dos quadros. Oi? Você quer um travesseirinho? Claro, senhora. Mais alguém tá faltando travesseiro? Ó, tem um travesseiro aqui, outro aqui. Temos menos um. Agora tem mais um. Tem esse aqui. Ninguém? Tá todo mundo em paz, tranquilidade? Certo, então tá bom. Bom, pessoal, eu vou contar para vocês uma história. A história tem a ver com esse pote aqui. Maravilhoso. Vocês fazem ideia do que tem dentro desse pote? Não, ninguém arrisca. Água. Farinha. Ouro. Mais alguém? Quem dá mais? Ninguém? Ar. Ótimo, não deixa de ter também, né? Certo. Dá para errar 50% e dá para acertar 50%, né? É bom. Borboletas. Ótimo. Deixa eu dar uma olhada. Não vou falar, hein? Bom, esse pote tá cheio de algumas coisas. E eu vou contar para vocês o que tem dentro desse pote, mas por meio de uma história. A história de alguém que eu acho que vocês conhecem. Quem aqui conhece o Homem-Aranha? Levanta a mão. Ótimo. Todo mundo conhece o Homem-Aranha. É muito bom ver a galera já a par, né? Dos conceitos, das referências. Quem pode me dizer quem é o Homem-Aranha? Peter Parker. Ótimo. Miles Morales. Depende do universo que eu estou falando. Olha, tem gente que vai a fundo na pesquisa. Quem for profissional, se anuncie, para eu não falar bobagem. Mentira. O Homem-Aranha que eu estou falando não é o Peter Parker, não é o Miles Morales, mas está aí num multiverso de histórias. Mas eu acho que vocês não conhecem. Alguém conhece o Homem-Aranha chamado Anansi? Esse não é da Marvel. Já queria deixar essa dica. Conhece o Anansi? Já ouviu falar. O que você sabe do Anansi? Então, mas o que o nome você lembra? Qualquer coisa. Onde você viu? Alguma coisa indígena? Ou latina? É por aí. Só... Oi? Os Filhos de Anansi? Você viu numa HQ? Você lembra qual HQ? Não? Ótimo. Bom, Anansi, ele é uma personagem nas histórias da cultura iorubá e tem também ele nas histórias em quadrinhos. Tem nas histórias, já aproveitando para juntar, né? Já que todo mundo gosta de quadrinho, que eu vi levantou muito a mão. O Anansi também é um personagem dos, acho que dos deuses americanos. Histórias que tem, você lembrou por aí? Então. E aí aparece o Anansi lá também, nas histórias do Neil Gaiman, por exemplo. Mas agora eu vou contar para vocês uma história que não tem lá no livro da HQ, nem tem na série, nem na Netflix, nem na Marvel. O Anansi é conhecido como Homem-Aranha porque ele gosta muito de costurar. Ele gosta de usar a linha para fazer vestimentas, redes, para fazer uma casa, para fazer uma ponte. Você acha impossível? Não? É possível, né? O Anansi é o Homem-Aranha. Eu não consigo, mas ele consegue. E o Anansi ele gostava muito de fazer essas costuras de diversas coisas, mas também tem outra coisa que ele gostava muito de fazer, que era exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Ele gostava de sentar junto com as pessoas e, bom, falar sobre as coisas da vida. O Anansi queria muito contar histórias, mas o Anansi não tinha nenhuma história. Alguém adivinha por que ele não tinha nenhuma história? Porque o quê?
Ele contava dos outros? Não, ele não contava dos outros. Ficava costurando e não tinha história para contar? Não, também não é isso. Alguém? Levantou a mão ou só está se esticando? Só se esticando, eu desconfiei. Porque ele era solitário? Não, ele estava sempre com a galera. Estava sempre com o povo, só que ele queria contar histórias. Mas tinha um problema, porque nessa época, que hoje a gente já está muito mal acostumado, tem história para dar e vender a todo canto, em todo lugar. Nessa época, todas as histórias do mundo estavam dentro do pote. O pote do deus Niame, que é o deus do céu, e fica morando lá no céu. Então, o Anansi, ele não tinha histórias para contar. Todas as histórias do mundo estavam dentro do pote do deus Niame. Então, o Anansi, ele pensou, eu queria contar histórias, me reunir com as pessoas e contar histórias para todas as pessoas. Aí ele pensou mais um pouco, pensou um pouco mais, e aí ele teve uma ideia. Ele falou, eu vou costurar uma grande escada que me leve até o céu, vou subir no céu e eu peço para o deus Niame as histórias. Simples. Tá certo, né? Acho que é sagaz, muito sagaz. Então, o Anansi costurou uma grande escada, essa escada subiu até o céu, ele foi subindo pela escada, chegou até o deus Niame, e quando ele chegou lá, de frente para o deus Niame, ele disse, Deus Niame, por favor, me dê o pote das histórias. Eu gostaria de contar as histórias para as pessoas do meu povo. E adivinha o que o deus Niame fez? Disse não? Você estava lá, não estava? Você viu acontecendo, viu? Não? Como é que você adivinhou? Adivinhando. Ótimo. Melhor resposta, claro. O deus Niame disse não. Mas o Anansi insistiu, insistiu e insistiu. Foi então que o deus Niame disse, eu vou te dar um desafio. E se você aceitar o desafio, eu te dou as histórias. O Anansi já ficou um pouco preocupado, né? Desafio é um pouco difícil, vamos ver que desafio será que é esse. E aí então, o deus Niame disse, se você quer as histórias, você precisa ir lá na floresta e me trazer a onça com garras de sabre. O Anansi, um senhor magrinho, fraquinho, ele pensou, não é possível, se eu for na floresta eu vou morrer, a onça vai me encontrar e flá, vou morrer na hora. Aí o deus Niame disse, esse é o desafio. Se você aceita, você vai. Se você não aceita, vai ficar sem as histórias. Então o Anansi aceitou e falou, eu vou buscar a onça com as unhas de sabre. Ele desceu as escadas e aí ele foi para o meio da floresta e ficou lá caminhando, passando as árvores, passando a floresta, até que então a onça sentiu o cheiro dele na floresta. Encontrou com o Anansi e falou, eita, agora eu vou comer, vou tirar minha fome, agora eu vou comer você inteiro numa bocanhada só. Sabe o que o Anansi fez? O Anansi falou, tudo bem, calma, onça, calma. Eu sei que você vai me matar, eu sei que eu nem consigo fugir, porque você é muito forte, veloz, inteligente. Então, vamos fazer uma coisa, eu vou te desafiar. Eu tenho aqui comigo uma linha, e aí eu queria apostar com você que eu consigo me amarrar e desamarrar mais rápido do que você. Você aceita o desafio? Exatamente. A onça aceitou o desafio e nisso ela disse, eu vou ser muito mais rápida que você para me desamarrar. Até parece. Você aí todo magro, fraquinho, cansado. Então a onça pegou a linha, se amarrou e foi o erro dela. Quando ela terminou de se amarrar, o Anansi só pegou a linha, jogou para o céu e aí os soldados do deus Niame puxaram a onça lá para o céu. E aí o Anansi só precisou correr até a escada, subiu, chegou no céu e disse, Deus Niame, aqui está a onça, eu consegui, esse foi o desafio e agora eu quero as histórias. Você me dá as histórias? O que você acha que ele disse? Não, todo mundo estava lá ou está adivinhando muito, né? Bom, é isso. O deus Niame, ele riu na cara do Anansi. Não vou te dar nada. Você vai ter que cumprir um segundo desafio. Esse segundo desafio vai ser o seguinte. Você vai ter que capturar para mim as vespas com ferrão de fogo. Você aceita? Aceita. Ele ficou assim também, titubeou. Ele falou, eu não sei, mas vou.
E aí então, ele desceu a escada, foi para o meio da floresta, e aí ele ficou pensando, como eu vou capturar as vespas com ferrão de fogo? E aí ele pensou, e aí ele teve uma ideia. Perto dele tinha um lago. E as vespas com ferrão de fogo, saúde. Essa floresta aqui é fria, ela faz a gente espirrar. Tinha a casa das vespas. Então, o Anansi teve uma ideia. Ele pegou uma pequena cumbuquinha. Ele pegou um pouquinho de água e jogou em cima da casa das vespas. Foi então que as vespas saíram voando, dizendo, ai meu Deus, vai molhar minha asa, eu vou cair, eu vou morrer. Meu Deus, está chovendo, e agora o que eu faço? O que vocês acham que o Anansi fez? Exatamente. Você estava lá também, não estava? Ou você só adivinhou? Só adivinhou. Vocês são muito bons. As vespas, com ferrão de fogo, falaram, ai meu Deus, está chovendo, e agora? E o Anansi disse, amigas vespas, por favor, entrem aqui, eu vou proteger vocês. É só entrar. Pode entrar, entra. Pode entrar, amiga vespa. Pode entrar. Não quer entrar? Isso, entrou. Elas resistiram. Mas entraram. Pode entrar. Isso. Aí as vespas foram entrando. O Anansi passou a linha, jogou para o céu e os soldados do deus Niame levaram as vespas lá para o céu. Então ele foi até a escada, subiu até o céu. Quando ele chegou no céu, foi então que ele disse, Deus Niame, aqui está as vespas com ferrão de fogo. Agora eu posso pegar as histórias, não é? Que absurdo! Cilada. Bom, o deus Niame riu na cara do Anansi. Quer fazer uma interpretação? Quer rir na cara do Anansi? Aplausos, essa risada foi incrível. Foi essa potência. E aí, o deus Niame disse, Anansi, vou te dar um terceiro e último desafio. E se você cumpri-lo, aí sim te darei as histórias. O seu desafio será, você precisa ir na floresta e me trazer a fada que ninguém nunca viu. Aí pensa, né? Como trazer a fada que ninguém nunca viu? Ele também nunca viu. Como faz? Pode ser fake news, não é? Então, bom, o Anansi ele aceitou, e aí ele foi lá para a floresta e ele teve uma ideia. Ele falou, eu vou conversar com os mais velhos do meu povo e vou perguntar, o que será que é possível fazer para encontrar a fada que ninguém nunca viu? E aí então ele chegou em uma das pessoas mais velhas e mais sábias do povo e perguntou, como eu faço para encontrar as fadas que ninguém nunca viu? Ninguém nunca viu. Bom, o primeiro sábio disse, não sei, ninguém nunca viu, mas ele foi num segundo, num terceiro sábio e juntando as informações, ele descobriu que as fadas que vivem na floresta gostam muito de comer manga. Bom, quando ele descobriu isso, ele fez um teste. Ele foi para o meio da floresta, com uma pequena cumbuquinha, e aí ele encheu a cumbuquinha de manga. Ele deixou ela bem paradinha assim, e aí ele pegou uma boneca de madeira, cobriu de piche, para ela ficar bem grudenta. Amarrou uma linha nela, deixou ela paradinha, e ele foi para trás de uma árvore. E ele ficou esperando, até que então apareceu a fada. Quando a fada apareceu, ela parou de frente para a cumbuca e ficou com muita fome. Foi então que a fada falou com a boneca e falou, com licença, posso pegar um pouquinhozinho só da sua manga? E foi então que o Anansi puxou a linha e a boneca então fez assim. A fada, convenientemente, entendeu que era sim. E começou a comer um pouquinho de manga, foi comendo um pouquinho de manga, foi comendo a manga, foi comendo a manga. Boa, foi comendo um pouquinho de manga, um pouquinho de manga, um pouquinho de manga. Não vai sobrar pra cá. Tem que chegar aqui. Um pouquinho de manga, um pouquinho de manga, um pouquinho de manga. Isso que era pouco, hein?
O pote é pequeno, mas é mágico, né? Um pouquinho de... Vai ter que virar. Claro. E amiga? Bom, a fada, assim como vocês, ela não teve parcimônia. A fada comeu toda a manga e não sobrou nada. E aí então a fada viu que ela tinha comido tudo e falou com a boneca, falou, me desculpa, eu comi toda a sua manga. Você, por favor, me desculpa. Aí a fada, diferentemente de você, ela não foi assim. Aliás, a boneca não foi generosa. Ela não balançou. O Anansi não puxou a linha. Então a fada falou, ei, tô falando com você? Como assim, você não vai me responder? E a boneca não se mexeu. Aí a fada falou, que falta de educação? As pessoas falam com você e você não responde nada? E a boneca nada. Aí então a fada falou, ah é? Pois então tome. Tal! Deu um tapão na boneca. Violência, né? Não pode, tá? Não pode. Mas aí ela ficou com a mão grudada. E falou, ei, solta a minha mão. Como assim? Me larga. Vai dar outro. Pá! Grudou as duas mãos. Ei, me solta. Deu outro. Pá! E mais outro. Pá! Ficou grudada. Aí o Anansi, que estava aqui atrás, veio com muita calma, tirou o pote já vazio, passou a linha, jogou para o céu e os soldados do deus Niame levaram lá para o céu. Bom, aí ele foi até a escada, subiu até o céu, chegou de frente para o deus Niame. Deus Niame, peguei a onça, as vespas, a fada, provavelmente a primeira vez que alguém vê, e agora, você me dá o pote das histórias? Pois então, a esposa do deus Niame falou, para de graça, dá pra ele. Já foi, o bichinho sofreu, não é? Bom, o deus Niame disse, sim, agora eu vou lhe dar o pote das histórias. É então que o Anansi pega o pote das histórias nas suas mãos e aí ele joga no chão. Plá! Quebra tudo. E todas as histórias do mundo começam a correr por aí, pelos 4 cantos do mundo. E até mesmo essa história que eu acabei de contar para vocês. Então, agora existem histórias no mundo por causa do Anansi, o Homem-Aranha. É isso.